Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Tira Dúvidas, Exame de Qualificação ERJ. Vamos lá, vamos acabar com essa ansiedade, vamos ver mais um tema para a gente ir eliminando os problemas que podem aparecer para a gente nessa prova. O tema de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a reforma Pereira Passos. Como é de praxe, vamos estar partindo de uma questão para a gente discutir essa temática tão importante para o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A questão que aparece para a gente traz um texto dizendo o seguinte: na tentativa de impor civilidade ao habitante da urbe, Pereira Passos vai emitindo ao longo de sua gestão uma série de proibições relativas às práticas urbanas comuns na cidade. Proíbe que se cuspa na rua e nos bondes, proíbe a vadiagem de caninos, proíbe que se façam fogueiras nas vias da cidade, que se soltem balões, proíbe a venda de ambulantes de loterias, disposição de carnes à venda nas ruas. Também proíbe o trânsito de vacas leiteiras na cidade e andar descalço sem camisa. Em ação conjunta com tais restrições, Pereira Passos buscou substituir antigas práticas urbanas por novos hábitos tidos como civilizados. Desta forma, o prefeito proíbe o intrudo, substituindo-o pela Batalha das Flores, e derruba os quiosques do centro da cidade, estimulando com sua reforma a abertura de lojas para o chá da tarde. André Nunes de Azevedo, a reforma Pereira Passos, uma tentativa de integração conservadora. O texto acima diz respeito, letra A, ao processo de transformações ocorridas no Rio de Janeiro, com a vinda da família real para o Brasil, após a invasão napoleônica em Portugal no início do século XX. Letra B, ao processo de remodelamento e disciplinarização dos espaços urbanos típicos das reformas ocorridas em várias cidades brasileiras no período da chamada Belle Époque. Letra C, as medidas disciplinadoras impostas ao povo pelos governantes militares após a derrubada do governo de João Goulart em 64. E letra D, ao modelo de administração proposto pelo Partido Conservador no início da redemocratização pós-64 e adotado no Rio de Janeiro pelo então prefeito da cidade. Vou parar por aqui, uma pausinha para você tentar resolver. Bom, pausou? Agora que você já resolveu a questão, vamos ver. Se você marcou a letra B de bola, você está correto. A resposta correta é ao processo de remodelamento e disciplinarização dos espaços urbanos típicos das reformas ocorridas em várias cidades brasileiras no período da chamada Belle Époque. Vamos falar um pouquinho do tema para a gente tentar entender o porquê que a resposta dessa questão é a letra B de bola. Bom, pessoal, quando a gente fala aqui sobre a reforma Pereira Passos, é importante contextualizá-la, ela vai ocorrer no governo do presidente Rodrigues Alves entre 1902 e 1906. A ambição do presidente Rodrigues Alves era acabar com aquela imagem da cidade do Rio de Janeiro como a cidade febril, a cidade das epidemias, a cidade do mau cheiro, a cidade das pessoas desnudas no centro da cidade. Ele queria dar um ar civilizado para a capital da República Brasileira. E para tal, ele vai estar contratando duas pessoas para realizar esse projeto. Uma dessas pessoas vai ser o engenheiro urbanístico Pereira Passos, que vai estar sendo contratado para ser o prefeito do Rio de Janeiro. E o outro vai ser o médico sanitarista Oswaldo Cruz, para ser responsável pelo desenvolvimento de uma política sanitarista no Brasil. Cássio, por que o Pereira Passos e o Oswaldo Cruz? Ambos tinham acabado de fazer uma especialização na França. E lembrando, a cidade de Paris é a cidade de luz, era referência cultural da civilização ocidental. Logo, se você queria civilizar o seu espaço, você tinha que tentar parecer com Paris de qualquer forma. Então, para isso, foram contratados Pereira Passos e Oswaldo Cruz.
A missão do Oswaldo Cruz era erradicar as epidemias da cidade do Rio de Janeiro, enquanto a missão do Pereira Passos era fazer com que as pessoas de fora, ao chegarem no Brasil, conseguissem enxergar no Rio de Janeiro a Paris dos trópicos, com vias largas, passeios, cafés, modistas, tudo dentro da lógica francesa de civilização. Essa era a ideia. Bom, o médico sanitarista Oswaldo Cruz teve como primeiro trabalho identificar quais eram os focos epidêmicos do Brasil, ou melhor, no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha tantas doenças. Ele identificou rapidamente quais seriam esses focos epidêmicos. Chegou à conclusão que o esgoto céu aberto e principalmente as moradias que existiam no centro do Rio de Janeiro, os casarões que se transformaram em cortiços no centro do Rio de Janeiro, eram verdadeiros focos epidêmicos, eles eram muito insalubres. Então, uma das medidas que deveriam ser tomadas para erradicar as epidemias do Rio de Janeiro seria a derrubada dos cortiços. Juntando o útil ao agradável, o Pereira Passos vai colocar todas essas moradias no chão, num evento que ficou conhecido como Bota Abaixo. Por que unir o útil ao agradável? Porque a via que era pretendida construir pelo Pereira Passos passava justamente por onde estavam os cortiços. O Pereira Passos tinha como função modernizar o porto do Rio de Janeiro na região da Praça Mauá e estender uma avenida larga como as parisienses, que cortasse toda a cidade e ligasse o porto à região da Zona Sul, onde ficavam as chácaras onde normalmente se hospedavam os viajantes estrangeiros. O Pereira Passos derrubou as moradias e começou a construção das vias. Aí tu vai perguntar, mas peraí, Cássio, e para onde foram as pessoas que viviam nos cortiços que foram condenados pelo Oswaldo Cruz e derrubados pelo Pereira Passos? Essas pessoas, ou elas foram em direção ao subúrbio, ou subiram os morros do centro do Rio de Janeiro, engrossando um processo de favelização que já vinha acontecendo desde o final da Guerra do Paraguai, visto que muitos militares que voltaram da Guerra do Paraguai não eram do Rio de Janeiro, mas resolveram se estabelecer por aqui. E, para ter um local para morar, começaram a subir os morros, como, por exemplo, o Morro da Providência. Mas voltando à reforma implementada pelo Pereira Passos, o Pereira Passos, ao construir a via, a famosa Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, o Pereira Passos ele vai determinar como deveriam ser as construções que margeavam essa via, pois as construções deviam ser semelhantes às construções que haviam em Paris. Então, os donos dos terrenos deveriam pegar as plantas na prefeitura para poder construir os prédios iguaizinhos aos prédios parisienses. Além disso, as pessoas não poderiam andar de qualquer forma na Avenida Central. As pessoas deveriam estar devidamente trajadas. Então, os homens de fraque e cartola, as moças de vestido longo, para poder frequentar aquele ambiente. Logo, era um ambiente restrito e bastante elitizado. O que a gente observa dentro desse cenário todo é que todas aquelas regras de comportamento citadas na questão fazem parte desse processo civilizatório que se constrói ao centro do Rio de Janeiro. Com a chegada dos turistas, após todo esse processo de construção, o que a gente observa é que o turista chegava no porto da Praça Mauá, tomava um automóvel, ia desfilando com o automóvel ao longo da Avenida Central, espantado com tudo aquilo. Via as pessoas vestidas como em Paris, via os prédios parecidos com os prédios parisienses, via as vias largas no Brasil como as vias parisienses, e isso vai dando a impressão à pessoa que ela estava realmente na Paris dos trópicos. Com o passar do tempo, ao final dessa Avenida Central, foram sendo construídos prédios no estilo neoclássico, onde você vai estar observando grandes construções, como o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional. E quando a pessoa chegava ao final da Avenida Central e virava em direção à Zona Sul do Rio de Janeiro,
se defrontavam com a Baía de Guanabara de fundo, sem poluição, diga-se de passagem. Então, mediante a isso, o que a gente observa é que as pessoas ficavam realmente deslumbradas. O Pereira Passos conseguiu passar para os turistas a imagem que o Rio de Janeiro se transformou na Paris dos Trópicos. Porém, a missão do nosso amigo Oswaldo Cruz ainda não havia acabado. Ele tinha conseguido identificar os focos epidêmicos, porém, para ele, era necessário você prevenir para que as pessoas não ficassem doentes, instituindo uma vacinação obrigatória no Brasil. Então, foi instituída a vacinação obrigatória para a cidade do Rio de Janeiro, porém, ninguém foi informado sobre como seria esse processo de vacinação. E muitos boatos surgiram. Fake news bombaram nos jornais da época. Pessoas dizendo que as vacinas eram para matar os pobres. Outros diziam que a vacina não seria aplicada no braço, mas nas coxas ou nas nádegas. E todo esse ambiente de desinformação, unido com o ambiente de insatisfação por conta do bota abaixo, a derrubada das casas, quando chegou no dia da vacinação obrigatória, a população do Rio de Janeiro se volta contra o governo e faz uma grande revolta, conhecida como a Revolta da Vacina, ocorrida em 1904. Então, mediante a isso, a gente observa uma grande reação popular contra essas medidas impositórias de civilização desenvolvidas pelo governo. A coisa ficou tão complicada que o governo teve por bem que cancelar a vacinação obrigatória para que a revolta se desmobilizasse. Entretanto, o processo de civilização do Rio já havia sido iniciado. Ele, como podemos observar na questão, ele não se restringiu apenas ao Rio de Janeiro, ele vai se estender para outras capitais do Brasil, criando-se um modelo civilizatório dentro do país. E esse modelo civilizatório tinha como referência a França. Quebrando um pouquinho do protocolo dos nossos vídeos, eu trouxe uma segunda questão para a gente avaliar, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nela. A segunda questão é essa aqui, ó, que envolve justamente a revolta que a gente citou. Então, a questão tem uma charge aqui à direita do vídeo, né? E você tem a questão dizendo: a imagem acima representa uma das revoltas da história do Brasil do início do século XX, a revolta da vacina. Ocorrida no Rio de Janeiro, esse movimento demonstra... Desculpem, deixa eu tirar a minha imagem daqui para a gente conseguir ver melhor a charge. Ocorrida no Rio de Janeiro, esse movimento demonstra os problemas mais recorrentes do Brasil no período... Deixa eu dar uma pausa. Então, nós temos aqui uma segunda questão, quebrando nosso protocolo... Não precisa. Então, nós temos aqui essa segunda questão, que trata justamente da revolta citada um pouquinho antes. A questão tem uma charge aqui à direita do vídeo, e a questão diz o seguinte: a imagem ao lado, acima, representa uma das revoltas da história do Brasil no início do século XX, a revolta da vacina. Ocorrida no Rio de Janeiro, esse movimento demonstra os problemas mais recorrentes do Brasil nesse período, dentre os quais podemos destacar: letra A, as reformas urbanas promovidas na época que desalojaram centenas de moradores dos cortiços. Letra B, diversas revoltas populares contrárias à manutenção da escravidão no início da República. Letra C, as medidas impopulares do governo da época, Deodoro da Fonseca, que estabelecia a continuidade do voto censitário. E letra D, o fim da vacinação obrigatória, representada na imagem, e o controle já efetivo nesse período de doenças como a varíola. Bom, pausei, responda. Bom, quem marcou a letra A de amor acertou a questão, tá? As reformas urbanas promovidas na época que desalojaram centenas de moradores dos cortiços, que no caso do Rio de Janeiro ficou conhecido como o bota abaixo. Então, a revolta da vacina, ela não era só contra a vacinação obrigatória em si, mas também com a arbitrariedade do governo, que vinha desde o bota abaixo e completava-se com a revolta da vacina.
Bom, galera, a gente, com isso, termina mais um vídeo, tá? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Essa temática é muito importante, envolve a história do Rio de Janeiro. A UERJ adora isso, então estejam bem atentos, né, sobre essa temática, isso é muito legal. Então a gente fecha aqui, não perca os próximos vídeos. A gente está sempre falando aqui, os vídeos vão aparecer ao longo da semana, não perca, porque cada tema desse que você assiste pode significar o teu A lá na UERJ. Não fique no 42, vá para o 43 e tire A. Não perca nenhum vídeo, toda dica é importante nesse momento. Valeu, pessoal. Paramos por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até mais.